Meu nome é William e estarei trabalhando hoje sobre a sustentabilidade de empresas. Iremos começar com o tema de o que é ODS. ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que são uma agência mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável em setembro de 2015, composta de 7 objetivos e 169 metas a serem atingidas até 2030. Nessa agenda estão previstas ações mundiais nas áreas de erradicação da pobreza, segurança alimentar, agrícola, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança de clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentáveis dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura e industrialização, entre outros. Iremos trabalhar sobre a ODS da empresa Natura. A empresa Natura, segundo vários sites, ela foi considerada a 15ª melhor empresa do mundo no ramo de cosméticos, entre outros. O principal foco da Natura na questão da sustentabilidade é em relação à Amazônia, já que ela segue e pega muitos produtos da empresa brasileira, de produtos do mercado brasileiro, e transforma em cosmético em si, assim também ajudando na cultura e na economia do Brasil. A primeira ODS da erradicação da pobreza. Em parceria com comunidades da Amazônia, o desenvolvimento de cadeias produtivas sustentáveis contribuiu para a redução da pobreza e da vulnerabilidade da região. Há 15 anos, a Natura Ecos adquire ativos vegetais para o desenvolvimento de produtos, direto de associações de cooperativas. Com isso, mantém parcerias com mais de 2.000 famílias, criando cadeias produtivas, gerando trabalho e ampliando a renda das famílias locais e mostrando que as florestas têm mais valor do que em pé de derrubada. Bom, aqui, como eu tinha falado antes, a Natura ela trabalha na ODS 1, na erradicação da pobreza, ajudando as famílias ribeirinhas na questão da fabricação e na produção dos seus produtos, usando produtos naturais e também a mão de obra natural, que muitas vezes ela usa o desenvolvimento de cadeias produtivas sustentáveis. Ou seja, como assim? Ela trabalha com ribeirinhos, com trabalho, mão de obra deles, e assim não precisa contratar uma mão de obra externa, por exemplo. Assim, ela apenas usa a mão de obra ribeirinha para utilização do seu comércio. A segunda ODS é a fome e agricultura sustentável. A parceria entre o desenvolvimento de cadeias produtivas sustentáveis com a comunidade tradicional contribuiu para a redução de fome, priorizando modelos de produção que garantem a segurança alimentar das comunidades envolvidas. Quando a Natura trabalha nessa relação desses produtos, ela também está englobada no ecossistema que ela trabalha e também na sociedade dos ribeirinhos que ela fornece esses serviços em si. Como que falou, a parceria entre o desenvolvimento de cadeias produtivas, quando ela dá essa mão de obra para esses ribeirinhos, também auxilia na agricultura sustentável daquela região e também na fome, na desigualdade que muitas vezes naquela região mais pobre tem por conta da falta de mão de obra e da falta de oportunidades que aquele povo tem em si. Então, a Natura ela entra nessa área e ajuda com essa mão de obra que ela fornece a esses ribeirinhos. O terceiro OBS é a saúde e bem-estar. A taxa de mortalidade infantil em algumas comunidades ribeirinhas é superior à média nacional. Isso acontece porque grande parte das crianças não tem acesso a condições básicas como água potável. Nós levamos água tratada até essas comunidades, contribuindo para uma vida mais saudável e melhor. Além dos outros fatores, ela também auxilia na questão da saúde e bem-estar, levando água potável para aquelas regiões que muitas vezes não tem, por ser um lugar de difícil acesso, não tem acesso a água encanada, a esgoto tratado. A Natura também atua nesse fator. A quinta OBS é a igualdade de gênero. O trabalho com espécies da biodiversidade contribui para importantes avanços em relação à formação de lideranças femininas e à oportunidade da capacitação, trabalho e renda às mulheres na Amazônia, entre os ativos que utilizamos e auxiliam essa igualdade. Podemos destacar o açaí, fornecido pela cooperativa Colfruta, que tem no seu quadro associado 78 mulheres agricultoras, 50%, que participam ativamente da administração das assembleias, e a patrioca, que é cultivada em conjuntos da
MB, Movimento das Mulheres das Ilhas de Belém, que reúne mulheres das 6 ilhas em torno de Belém. Outro fator interessante também é que ela trabalha a igualdade de gênero entre esses povos, que muitas vezes são patriarcais e machistas. E a Atura, ela dá essa oportunidade para mulheres trabalhar, para que essa igualdade de gênero seja alcançada, onde, por exemplo, destacar o exemplo do açaí aqui, onde ela faz uma cooperativa, onde muitas mulheres trabalham na administração dessas empresas. E água potável e saneamento básico. Os acessos à água potável e saneamento básico é um dos grandes desafios enfrentados pelas comunidades da população tradicionais da Amazônia, impulsionado pelas articulações realizadas pelo Território Médio Juruá, com participação ativa de organizações de base, ASPROG, o Memorial Chico Mendes, foi firmada a parceria junto ao Ministério do Desenvolvimento Social a Combate à Fome, MDS, Governo Federal, para desenvolver o projeto Sanear, que consiste em levar infraestrutura e saneamento básico, acesso à água potável para 500 famílias da região. E por finalização, ela também auxilia na água potável e saneamento daquela região, junto com o governo federal, para criar estruturas de saneamento básico. Aquela região, como eu disse anteriormente, sofre por esse fator.